Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou te mostrar aqui uma propriedade excepcional. Ela serve tanto para pecuária ou ela serve também para eucalipto. Essa propriedade ela está absolutamente bem localizada no estado do Mato Grosso do Sul, bem na divisa do município de Campo Grande, que é a capital, com Ribas do Rio Pardo, que hoje é a sede de uma das maiores indústrias de eucalipto do mundo. Não é nem uma das maiores, é a maior planta de eucalipto para celulose, uma planta de linha única no mundo. E justamente essa propriedade, por estar nessa localização incrível, na sua localização impressionante, que a gente pegou ela para venda e eu estou trazendo ela aqui justamente para você, para te apresentar e para você conhecer um pouquinho melhor. Então, vamos começar aqui. Essa fazenda ela tem 545 hectares, ela é literalmente um quadrado. Eu vou colocar o mapa dela ali na tela para você. Então essa fazenda ela é literalmente um quadrado. Então é uma propriedade que tanto para eucalipto quanto para pasto ela tem ali uma distribuição muito boa. Ela tem aí um polígono que ele é muito fácil de você fazer divisão de invernadas, para você fazer os talhões de divisão também de eucalipto, é fantástico. A gente tem eucalipto aqui no fundo, dá para ver já uma floresta de eucalipto relativamente nova, essa daqui deve ter alguma coisa entre uns 3 anos mais ou menos, e ali do lado nós temos uma fazenda de pecuária. Então além dessas duas aqui, então nós temos vários vizinhos, diversos vizinhos de eucalipto, nós temos alguns de pecuária e nós temos uma lavoura de soja e milho também no fundo dela. E por que essa propriedade ela consegue ter essa dinâmica tão boa? Porque aqui é uma região tradicionalmente de pecuária, tem algumas lavouras entrando, porém essa fazenda ela não tem um solo de cultura, mas aqui chove muito bem, então algumas pessoas se aventuram a fazer uma lavoura de soja e milho, mas aqui está entrando muito forte o eucalipto, que é o que está vindo dominando essa região. Se você olhar no horizonte, você vai ver eucalipto para tudo quanto é lado, e a hora que a gente for rodar aí ao longo da fazenda também você vai ver muito eucalipto. Então hoje justamente eu vou te mostrar essa propriedade aqui, nós vamos rodar ela, mas aqui você já consegue ver que ela é uma propriedade. Dá uma olhada aqui, a gente já tem algumas leiras. Essa aqui é uma fazenda que ela teve uma derrubada relativamente recente, então não foi um desmatamento, mas essa é uma fazenda que ela estava muito suja, que ela estava com um cerrado já de um porte relativamente médio. Aí ele pegou uma licença aqui de limpeza, enleirou tudo. Você vai ver que ali tem algumas leiras queimadas, tem outras leiras aqui que só estão amontoadas. Então é uma propriedade que foi feita uma limpeza relativamente recente. Nós conseguimos ver aqui, ó, já o perfil do solo dessa fazenda, a gente já consegue ver, porque como ela foi limpa recentemente, a gente consegue ver que ela tem um solo com uma textura um pouco mais arenosa. Mais para frente a gente vai ter alguns pontos ali com solo um pouquinho mais misto, mas aqui é um solo aí que vai dar ao redor de 15, 16, até 18 de argila em alguns pontos. E justamente essa propriedade aqui, ela é uma fazenda que ela tinha sido formada muito antigamente. Aí essa fazenda ela ficou abandonada, ela foi retomada aí uns 2 anos atrás, e aí começou a entrar com processo de pedido de limpeza e tudo mais. O pessoal começou aí de uns meses para cá colocar um pouco de dinheiro, começou efetivamente a fazer a limpeza, enleirou, conseguiu licença para queimada já de algumas leiras, as que conseguiu já queimou e está aguardando a licença de queimada para as outras. Então essa propriedade aqui, o que nós vamos ver é que justamente algumas partes dela vão ter capim, em outras partes não. Por quê? Essa fazenda ainda não foi feita a formação, na verdade a reforma dela, mas ela tinha muito capim antigo, da primeira formação dela, então a gente vai ver bastante braquiária aí, é uma braquiária aí um pouco mais antiga, mas que ainda dá para colocar algum gado hoje nessa propriedade mesmo sem mexer. Uma fazenda também que a gente já pode olhar aqui, nós temos aí cerca com 5 fios de arame, poste de eucalipto, tudo novinho, um eucalipto tratado. Esse aqui vai ser praticamente todas as cercas internas da propriedade hoje, elas estão no poste de eucalipto tratado. E as cercas de divisa, aí a gente vai ter cercas diversas, vai ter parte que vai ser aroeira, vai ter parte que vai ter IP, angico, aí vai variar um pouquinho de ponto para ponto da fazenda, principalmente porque quem fez as cercas de divisa não foi o proprietário. Essas cercas aqui elas já estavam, mas todas as cercas de divisa são de madeira, aí madeira nobre, e essas cercas mais novas todas são de eucalipto tratado com 5 fios. Então é justamente isso daqui que a gente precisa começar a analisar na propriedade, que eu vou mostrar para você ao longo dessa visita. Seguimos aqui rodando a propriedade, entramos então dentro dela, e aqui justamente estamos aqui na estrada de acesso da fazenda. Então a estrada principal que roda dentro da fazenda, ela é inteirinha cascalhada, ela leva em uma propriedade, tem uma propriedade no fundo que atravessa essa estrada também, mas a estrada principal aqui de acesso, esse corredor de acesso, ele é inteirinho cascalhado. Esse corredor também ele já serve como um corredor central aqui para tocar o gado. Você vê que é um acesso
bastante positivo. Agora eu estou relativamente devagar, estou uns 40 km, mas é uma estrada aqui que eu consigo rodar e é uns 70 km por hora tranquilamente. Aqui a gente já consegue ver, novamente, aqui olhando a estrada, a gente consegue ver que temos aí um corredor de mais ou menos aí uns 10 metros de largura, poste de eucalipto dos dois lados. Então, você vê que é uma fazenda aí que ela já tem aí algumas cercas de divisa interna, bem estruturadas, cercas bem feitas. Então, como eu falei um pouquinho antes, essa propriedade aqui, ela não foi feita a reforma de pastagem, mas tem muito pasto ainda na propriedade, porque muitos anos atrás, coisa de 20 anos atrás, essa propriedade ela era uma propriedade pecuária muito bem conduzida. Aí é uma fazenda que ela acabou ficando um pouco abandonada, e daí subiu aquele cerrado, e daí hoje a propriedade já está inteirinha limpa de novo, mas ela já tinha muito capim que estava ali por baixo do cerrado, então tem bastante pasto ainda que dá para utilizar, uma fazenda que dá para chegar e dá para colocar gado. Porém, a minha recomendação efetiva é que seja feita aí uma reforma da maior parte das pastagens. O proprietário atual ele vem fazendo isso devagarzinho, na realidade ele fez a limpeza, agora está queimando ali algumas leiras, enleirou, está queimando, e a próxima etapa aqui do plano é justamente trabalhar a reforma da pastagem da propriedade. Olhando aqui para frente também, a gente já pode ver que a propriedade ela tem ali algumas cercas, né? Essa aqui é a cerca de tubo galvanizado. Eu gosto bastante desse tipo de cerca, a porteira é relativamente leve. Eu vou descer ali para mostrar para vocês. Vamos seguir aqui dentro da nossa propriedade, essa fazenda aqui de 545 hectares. A gente pode dar uma olhada em volta. Aqui a gente já consegue ver novamente cercas aqui de eucalipto tratado, 5 fios, tudo novinho, recém-feito. Temos aí bastante pasto nessa propriedade, mas esse pasto aqui ele é relativamente antigo, já é um pasto que foi formado muito tempo atrás, essa propriedade ela sujou, o proprietário limpou ela e ele vem reformando essa propriedade. Mas o que eu quero te mostrar aqui justamente é o tipo de solo dessa fazenda. Essa fazenda aqui ela tem um solo, é um solo bom, esse solo aqui para pecuária é um solo que trabalha muito bem, é um latossolo, um solo que ele tem uma capacidade de suporte boa, você vê aí, ó. É um solo que ele tem uma boa capacidade de suporte, ele aguenta capins aí mais exigentes, é um solo que tem uma boa fertilidade natural, ele tem uma boa capacidade de troca catiônica, é um solo que tem aí matéria orgânica satisfatória, não digo que é um solo para a lavoura, dependendo do produtor, dá para produzir nesse solo, até porque nós temos ali um vizinho de cerca que está plantando nesse solo. Porém, a minha recomendação principal é que ela é uma propriedade de pecuária de excelência, que ainda precisa fazer algumas reformas de pasto, que precisa ser melhorada em alguns sentidos para a pecuária, mas as cercas estão todas novas, tem portão tudo novo, recém-feito, a parte da estrutura dela, barracão, que nós vamos ver daqui a pouquinho também, está tudo feito recentemente. Mas o que eu queria te mostrar justamente aqui é o solo dessa propriedade, que para mim é um baita de um diferencial, é bem melhor do que as outras fazendas da região. Falamos já de solos, agora eu vou mostrar para você a parte da reserva legal da vegetação. Na nossa aula sobre vegetação nativa, eu falei para você que a parte das árvores, a parte da vegetação, toda a parte da flora vai nos entregar muito quando você for compreender uma propriedade, quando você for fazer a visita. Novamente, o que a gente vai precisar chegar? Nós acabamos de chegar aqui na reserva da propriedade, estou entrando na realidade na reserva da propriedade, mas eu peguei aqui algumas árvores já para você compreender um pouquinho. Então, vamos dar uma olhada. A gente tem aqui algumas árvores. O que a gente consegue compreender, que a gente consegue enxergar aqui, já olhando aí nas primeiras características da vegetação dessa propriedade? Primeira coisa, a gente não consegue ver aqui árvores de grande porte, a gente não consegue ver árvores exuberantes. Novamente, essa fazenda aqui, essa parte especificamente, ela é uma parte que na realidade, ela está, vamos falar assim, quase que intocada, mais profundo um pouco mais, mas aqui é uma parte que já compõe a reserva, é o início da reserva, mas nós não temos dentro dessa propriedade árvores de grande porte, nós não temos árvores tão altas, não tem árvores com copas densas, então, ou seja, o dossel florestal, que é justamente aquelas árvores altas, copas brandas, a gente não encontra por aqui. Por quê? Nós estamos em uma propriedade de cerrado, com solo típico de cerrado, nós temos aqui um latossolo, é um bom latossolo, porém é um latossolo de cerrado, uma propriedade que tem um solo, por sua natureza, um pouquinho mais ácido,
uma fazenda que é um solo fértil, porém não é um solo super fértil, então é uma propriedade que tem suas limitações naturais. É uma fazenda que, se você corrigir, o solo responde muito bem, porém a gente consegue ver na própria vegetação, novamente, o que a vegetação nos entrega aqui. Eu vou entrar aqui para você dar uma olhada. O que a vegetação nos entrega? Então, nós temos aqui árvores que são relativamente baixas, principalmente a gente olha ali, ó, essas árvores mais novas, olha como a gente tem árvores aqui com troncos mais retorcidos. Nós não temos árvores aqui, de modo geral, com troncos retos, eretos, árvores vamos falar de troncos mais grossos. Isso aqui é uma propriedade típica de um cerrado. Você vê que as fazendas, geralmente com solo um pouquinho menos estruturado, elas vão ter esse tipo de solo aqui, que o crescimento das árvores, da flora, ele vai ter uma limitação natural. Então aqui a gente não vai ter árvores com tantas, com uma biodiversidade, árvores tão ricas, tão nobres, madeiras tão nobres. A gente não vai ter tanta aroeira, a gente não vai ter tanto ipê, tanto angico, tanto pau-d'óleo. Então a gente vai ter aí um pouco menos de árvores nobres. Pode ser que pontualmente a gente ache uma ou outra, mas ela não é uma fazenda tradicional que vai estar só madeira de lei. Então a gente vai ter muita madeira assim de cerrado, que ela não vai ter assim uma qualidade tão interessante, e é justamente isso que a gente vai precisar inspecionar. Cheguei na fazenda, quero ter uma noção da qualidade do solo, em termos principalmente de fertilidade natural, porque ninguém corrige naturalmente a área de reserva, então a gente vai saber como é que é a parte da vocação natural dessa propriedade, aí a gente já dá uma olhada. O que ela já me entrega? Isso aqui, ela já me fala muito. Isso daqui, eu tenho já um solo que eu sei que ele não é um solo muito rico, porque se isso aqui fosse um solo muito rico, um solo aí bastante rico em matéria orgânica natural, uma capacidade de troca catiônica bastante rica, se eu tivesse muito carbono orgânico, né, esses indicadores de fertilidade do solo, eu teria uma floresta muito mais densa, muito mais ampla. E aqui não, aqui a gente tem árvores retorcidas, né, de troncos retorcidos, árvores mais baixas. Você vê que árvores tipicamente de cerrados com solos mais limitados. E justamente essa parte aqui da reserva vai introduzir para você um pouquinho sobre o que é a propriedade do ponto de vista da vegetação. Vou mostrar aqui do outro lado também, para você ver que ali não muda muito. Aqui a gente tem característica bastante similar. Você vê que nós não temos árvores de grande porte, a gente tem uma ali um pouquinho mais alta, que se destaca justamente por ser uma das únicas, mas de modo geral nós temos aqui um cerradinho leve. Então essa propriedade aqui, ela justamente não tem aí uma grande riqueza natural do ponto de vista de qualidade de solo. É uma região que chove bem, então poderia ser que a gente tivesse uma região que chove pouco, mas não é esse o caso. Nós temos aqui uma região que está chovendo na média 1.500 milímetros, uma chuva bastante regular. Essa propriedade aqui, ela começa a chover lá pelo meados de setembro, outubro, depois vai até março. Então se ela tivesse um solo um pouco mais estruturado, tanto do ponto de vista da textura do solo, de ter mais argila, mas principalmente da qualidade em termos de matéria orgânica e fertilidade natural, seguramente essa região teria muito mais lavouras. Mas é uma propriedade que, no meu ponto de vista, se ela for bem corrigida, até dá para trabalhar uma lavoura nela, mas tipicamente não é uma região de lavoura, é uma região mais de pecuária e de eucalipto. Mas, novamente, olhando a vegetação, ela já fala muita coisa para a gente. Então, a gente tem aqui uma vegetação bonita, ela é exuberante, ela traz muita biodiversidade, porém, ela não tem aí não nos comunica um solo de excelência. Vamos seguir. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre topografia. O que inclui em topografia? A gente já viu lá na aula teórica, mas topografia vai ser altitude e declividade. Novamente, vamos falar um pouquinho de altitude para começar. Essa fazenda aqui, ela está na faixa entre 550 e 600 metros de altitude aproximadamente. Ah, Pedro, como é que eu sei disso? Você pode ver tanto pelo Google, como eu já te ensinei lá, como você vê elevação pelo Google, mas se você está em campo, às vezes você está com uma dúvida, poxa, quanto é que é a altitude aqui nessa parte, quanto é a altitude na série, você pode ir lá no teu celular. Você tem duas opções. Se você tem um iOS, se você tem um iPhone, a própria bússola do iPhone aparece. Se você tem um Android, normalmente não aparece, mas você pode baixar qualquer aplicativo. Vou mostrar aqui na tela. Então, tem alguns aplicativos ali que você consegue acessar justamente ali, ó. Então, aqui em cima está mostrando, ó, nós estamos em um ponto 596 metros aproximadamente de altitude, 594 metros. Aqui ele dá uma altitude aproximada.
ele pega justamente pela nossa geolocalização do celular. O que isso significa? Nós estamos aí neste ponto aqui na faixa de 600 metros. Novamente, existem algumas culturas que elas se adaptam melhor a altitudes mais elevadas. Por quê? De modo geral, quase uma regra, quanto menor a altitude, de modo geral, mais abafada é a região. Então tem algumas culturas, por exemplo, o milho, que elas se adaptam melhor em altitudes um pouco mais elevadas. Quando eu falo mais elevadas, 450, 500 metros, 600 metros, o milho já dá produtividades legais, produtividades melhores. Quando a gente vai trabalhar falando de café, por exemplo, especificamente no café arábica, nós vamos precisar de altitudes acima de 850 metros, 900 metros, então de modo geral 1.200 metros, são altitudes muito boas. E, novamente, cada cultura se adapta melhor a uma altitude. Então essa fazenda aqui, vamos pensar só sobre a altitude. 600 metros, considerando essa região, ela se adaptaria muito bem para a pecuária. A pecuária ela não é tão exigente quanto a questão de altitude, ela é bem tranquila quanto a isso. O eucalipto também, o eucalipto ele é muito resiliente, então ele trabalha bem, aqui a gente está perto da indústria, então ele vai atender bem com uma altitude aí de 600 metros. Mas aqui também, assim como a gente tem no vizinho, que planta soja e planta milho. Novamente, essa área ela tem uma restrição um pouco maior pensando em lavoura, que é o solo, que incomoda alguns produtores plantar em 15% de argila e outros não. Tá? Geralmente, nós temos aí produtores que encaram propriedades um pouco mais arenosas, como essa, porque ela chove muito bem. Aqui é uma região que chove aí na média de 1.500 milímetros por ano, e a chuva aqui ela é um relógio. Então aqui a chuva ela é bastante homogênea, bastante distribuída. Eu quis fazer uma parada aqui, que eu estava rodando na fazenda e justamente queria te mostrar. Às vezes você vai estar rodando a propriedade, a primeira coisa que você vai fazer é a inspeção visual. Então justamente, principalmente na parte do solo, então por que eu parei aqui? Eu estou aqui parado num buraco que justamente foi feito propositalmente, foi aberto, foi cavucado, para poder fazer um desvio da água da estrada para não fazer uma erosão. E justamente isso aqui que eu quero te mostrar. Aqui eu estou quase 1 metro abaixo, deve estar uns 80 centímetros abaixo do nível do solo. E o que acontece? O solo ele é dividido por camadas. Então normalmente nós temos uma camada superficial, tem uma segunda camada, uma camada mais profunda, e é bastante comum que conforme você vai aprofundando, esse solo pode mudar, seja para melhor, seja para pior. Então justamente quando você fala às vezes de determinadas culturas, às vezes a camada superficial ela pode ser uma camada, vamos supor, um pouquinho mais fraca e depois vai melhorando, ou vice-versa. E aqui justamente, mesmo nas camadas um pouco mais profundas, nós temos um solo que segue interessante. Então você vê aí que a gente tem aí uma capacidade de coesão, então a gente ainda tem a capacidade de formar torrões, ao mesmo tempo, igual eu já tinha mostrado lá, são torrões que eles se desfazem facilmente, então nós temos aí um solo que dificilmente vai passar aí dos seus 15, 16% de argila, mas essa inspeção visual ela pode ser facilmente realizada conforme você vai estar andando na fazenda, então mesmo antes de você chegar e de fazer a análise de solo. Então justamente, você vai lá, você vai olhando, você já vai compreendendo um pouco a fazenda, para que ela serve, para que não serve. Algumas culturas são mais exigentes, outras menos exigentes. E aqui a gente também tem outra característica, justamente pensando na questão da coesão. De novo, o que é a coesão? É a capacidade das partículas, a capacidade dos grãos se juntarem e criarem a liga. Então a argila, ela tem muita coesão. A areia não tem nenhuma coesão. Vou pegar de novo essa areia que se acumula aqui, ó. Então essa daqui é uma areia que ela vem acumulando porque a água vem carregando, tá? Olha só como o solo, essa areia, ela parece uma areia de praia. Então se você pegar uma fazenda, não é o caso dessa, mas se você pegar uma fazenda que ela é muito arenosa, literalmente é isso aqui que vai acontecer na propriedade inteira. Essa fazenda aqui, ó, ela já tem um pouco mais de coesão do solo. Você vê que o solo, ele já tem aí alguma resistência. Você vê que ele literalmente ele gruda um pouquinho, mas na hora que a gente realmente chega um pouco mais de impacto, ou com a mão mesmo, ele acaba se desfazendo. Então essa inspeção visual ela vai ser importantíssima, talvez vai ser a principal ferramenta, a principal técnica que você vai usar conforme você vai olhando a fazenda. Chegamos aqui na parte da sede, na parte das benfeitorias. Vamos só reforçar aqui. Nós temos cerca de eucalipto tratado, 5 fios. Lá no fundo nós temos um mangueiro, mangueiro completinho, mangueiro de madeira, mangueiro coberto, então super funcional. Lá no fundo está ainda finalizando a construção, mas nós temos toda a estrutura de barracão.
Nesse exato momento o pessoal está fazendo o concreto ali do contrapiso, vai finalizar a parte elétrica. Um barracão completinho, alto também, pé direito, vai dar mais ou menos uns 6 metros de altitude. Nós temos também aqui uma caixa d'água que vai distribuir aqui água para toda a estrutura da sede. Essa aqui é uma fazenda que tem um poço artesiano com 120 metros de profundidade. Lá no fundo nós temos uma plantação de mogno do vizinho. Então aqui, capinha perder de vista, o que essa fazenda aqui tem é pasto. E outra coisa, se você tem interesse em entrar nesse mercado de venda de terras, se você tem interesse em entrar no mercado de venda de fazendas, trabalhar com comissões grandes, essa é uma propriedade que está mais ou menos aproximadamente aí uns 17 milhões de reais. Então nós estamos falando aí 17 milhões de reais, algo ao redor aí de 850 mil reais de comissão. Se você tem interesse em entrar nesse mercado, já acessa o link que está aqui no descritivo. Ali tem um link que vai direto para o meu curso, como se tornar o guia do vendedor de fazendas, como você realmente entrar nesse mercado que é fantástico, cheio de oportunidades e ainda pouco explorado, ainda é um mercado muito pouco profissional. Então se você tem interesse em entrar nesse mercado maravilhoso e começar a vender fazendas, se você tem interesse, mas não sabe por onde começar, como captar fazendas, como conseguir compradores, lá eu te ensino tudo, desde os aspectos técnicos da fazenda até os aspectos comerciais, legislação, tudo eu ensino ao longo desse curso. Entra aqui no descritivo e já entra lá e olha a primeira aula, tenho certeza que você vai gostar.